Fala, galerinha fantástica! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de Laboratório de Ciências. Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Leonardo, mais conhecido como Professor Pardal, e eu acompanharei vocês nas aulas de Laboratório de Ciências, e eu espero que vocês gostem bastante. Então vamos lá para a nossa primeira aula de Laboratório de Ciências. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da equipe do CEFORP, a equipe de formação de professores, da Secretaria de Educação, pela oportunidade e também por garantir que as crianças consigam acessar esse conteúdo. Então ele será um conteúdo que ficará disponível para vocês, alunos, pais, professores, e é eles que eu agradeço agora também, a vocês, alunos, a vocês, pais, que vão acompanhar essas aulas com seus filhos. Garanta o acesso desses seus filhos a esses conteúdos, isso é muito importante. Terão as equipes de apoio nas escolas também, para aqueles alunos que não conseguem acessar esse conteúdo, ou porque não tem internet, ou porque não tem um aparelho celular, um notebook, um computador. Então, quero agradecer à Secretaria de Educação e a vocês também, alunos, pais, professores, que vão acompanhar essas aulas de Laboratório de Ciências. Outra pergunta que eu tenho certeza que vocês vão me fazer é por que eu estou usando esse jaleco aqui? O jaleco, pessoal, ele é um equipamento de segurança dos laboratórios, tá? Então nós temos diferentes tipos de laboratórios. Nós temos laboratório de química, laboratório de física, de biologia, microbiologia, laboratório de análises clínicas, laboratório de informática. Então, entre um dos pré-requisitos que são estabelecidos desses laboratórios, com exceção do laboratório de informática, tá? Porque não trabalha com produto que vai te contaminar, a maioria deles você tem que utilizar o jaleco. Por quê o jaleco? O jaleco ele vai ser o seu equipamento de segurança para te proteger contra um produto químico, por exemplo, Se você for manipular algo que seja mais contaminante, você pode estar utilizando uma luva, um óculos de proteção, um face shield, tá? Então por isso que esses equipamentos são equipamentos obrigatórios. O jaleco está entre um deles. E por que o jaleco é branco, pessoal? Eu até brinco com os meus alunos. Porque se ele tiver outra cor, a gente não consegue ver se ele está sujo ou não. Imagina, cheio de coisas aqui, todo encardido, todo sujo. Imagina você que trabalha num laboratório de análises clínicas. Quem trabalha com análises clínicas trabalha com xixi, com cocô, com sangue. Imagina um jaleco preto, onde eu não conseguia enxergar nada disso. Antes da pandemia o pessoal se abraçava, se beijava. Então por isso que o jaleco ele é branco. A maioria dos jalecos são brancos. Com exceção de alguns jalecos da cozinha, O pessoal que trabalha com cozinha, aí já é diferente, que não trabalha com as regras de laboratório, tá? Então, por isso que eu estou usando esse jaleco aqui. Bom, como serão as aulas de laboratório? Para começar, as aulas de laboratório elas são aulas muito práticas, que trabalharão com conteúdos e com questões do cotidiano de vocês, alunos, de nós, seres humanos, Então nós trabalharemos principalmente com a parte de química, física e biologia. E o porquê do meu apelido, Professor Pardal, não é por causa do passarinho, não. Vamos pensar que é porque eu tenho as canelinhas finas. Na verdade, o Professor Pardal, ele é um personagem da Disney que já apareceu em desenho, nos gibis. Ele é um cientista. Ele é aquela pessoa curiosa, aquele professor que sempre está desenvolvendo coisas novas. Então, por isso que eu acabei pegando esse apelido de Professor Pardal. Eu sou licenciado, Fiz licenciatura em Ciências Biológicas, sou professor de Biologia e ministro as aulas de Biologia, Ciências, Laboratório de Ciências e Química. Bom, então vamos introduzir aqui o ensino prático das aulas de Laboratório de Ciências. Então, como eu tinha dito para vocês, as aulas de Laboratório de Ciências serão aulas muito práticas, onde a gente vai ter a oportunidade de ver coisas que nós vemos no dia a dia, Principalmente da parte de ciências. São conteúdos experimentais, então o meu objetivo aqui é trabalhar com vocês experimentos, coisas que são do cotidiano de vocês mesmo, e da área de ciências, física e química, principalmente dessas três áreas que a gente vai trabalhar, tá?
e nós trabalharemos com os questionamentos de vocês, alunos, pais, porque sempre surgirão dúvidas ao longo do ano e ao longo das aulas, porque a gente sempre tem que ter essa curiosidade de saber além daquilo que é passado. Então existem muitos experimentos que a gente vai ver, vocês vão ficar impressionados e falar assim, meu Deus, o que aconteceu, professor? Por que aconteceu isso? E é muito bacana que vocês perguntem e a gente vai retomar os resultados disso na próxima semana. Então geralmente vai ser assim, conteúdo ou o experimento daquele conteúdo, daquela parte que a gente está trabalhando, né, seja de física, química ou biologia, e na outra semana a gente vai discutir, retomando, né, fazendo uma retomada da aula anterior, para que vocês não fiquem perdidos, para que vocês lembrem, até porque nós temos uma única aula de laboratório de ciências, né? Então vocês terão a oportunidade de ter esse experimento agora. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar repetindo o vídeo, né? Pausando, voltando. Se tiver alguma dúvida, a gente também pode tentar fazer com os professores, né? Uma forma de sintonia. E aí eles vão me fazer essas perguntas e aí num segundo momento eles vão estar respondendo para vocês também, tá? Então vai ser uma coisa bem interativa, apesar desse período de pandemia, tá? Que a gente está vivendo, infelizmente. Para começar a nossa aula, a gente vai falar sobre o coronavírus. Nossa, professor, coronavírus de novo! É, coronavírus de novo, porque vocês vejam que já faz mais de um ano e a gente ainda está nessa situação de utilização de máscara, se protegendo. Então a gente precisa retomar esse conteúdo e eu acho que é importante partir de algo mais técnico, algo mais científico para que vocês consigam entender, né? Porque em muitos noticiários, em muitos lugares, a gente vê a notícia de uma forma um pouco mais superficial. Então a gente vai trabalhar isso nessa aula de hoje, tá? Bom, então o nome a gente já conhece, né? Coronavírus ou coronavírus juntos, né? Mais conhecido também como Covid-19, e a gente vai conversar um pouco sobre por que corona e por que 19, e também é conhecido como SARS-CoV-2, tá? Qualquer um dos três vocês podem identificar como coronavírus. E ele tem essa característica muito peculiar do coronavírus. Vocês conseguem observar nessa imagem aí que eu coloquei para vocês? Que eles têm algumas estruturas atreladas ali, aquela parte de fora do vírus? Então, são essas estruturas responsáveis por conseguir aderir às nossas células. Então, elas se parecem muito com uma coroa. Então, por isso que a família dos coronavírus é chamada de corona, porque elas se aparentam muito com uma coroa, tá? Por que Covid e por que 19? É um nome mais científico que eles acharam, né, para trabalhar Covid, e 19 porque ela foi descoberta em 2019, mais especificamente no último dia do mês de dezembro de 2019. Já em 2020, ela começou a se propagar com uma intensidade maior, a gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante, mas foi na China, tá? Bom, então a família do coronavírus é uma família de vírus grande, tá? Então nós não temos apenas um coronavírus, né? Nós temos vários tipos de vírus que estão dentro da família do coronavírus, né? Então vocês podem observar nessa imagem e a maioria deles tem uma aparência muito próxima. E o que são, né, esses coronavírus? Então aqui eu trouxe uma imagem para vocês verem que existem alguns coronavírus da família Corovidae que infectam pessoas e outras que infectam animais, né? Então nós entramos nessa discussão de se esses animais eles contaminariam os seres humanos e se os seres humanos contaminariam os animais. Para responder essa pergunta, a gente precisa entender um pouco mais sobre o vírus e lá na frente eu vou falar por que determinados vírus infectam determinadas espécies, tá? Então, existem doenças não só com o vírus, mas existem doenças que são específicas para animais, para cachorros, para cães, para gatos, e outras doenças que são específicas para nós, seres humanos. Bom, então aqui,
Dessa parte aqui, nós temos duas denominações de coronavírus, né, que são os alfa-coronavírus e os beta-coronavírus. Ali, naquela parte do lado direito, ali, do lado esquerdo, aliás, do seu vídeo, a gente tem nos alfa-coronavírus o CCOV, que é o CC-CoV, que é o coronavírus canino, e o FCOV, ou FCOV, que é o coronavírus felino, tá? Então, esses coronavírus, eles afetam principalmente questões que não estão diretamente relacionadas a questões gripárias. Então, eles infectam principalmente o intestino desses animais, né? Então, eles causam problemas como peritonite infecciosa felina e outras doenças causadas por esses coronavírus, né? E ali a gente tem as outras três famílias, os outros três tipos de coronas. O SARS-CoV-2, que é o coronavírus, né, o Covid, o SARS-CoV, que depois a gente vai falar mais sobre ele, que é a síndrome respiratória aguda grave, e o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, não são transmissíveis aos animais essas doenças, né, do coronavírus. E essas doenças de coronavírus dos animais, mais especificamente de felinos e cachorros também, não são transmissíveis a nós seres humanos, tá? Bom, então eu vou apresentar aqui para vocês 7 tipos que afetam a nós seres humanos. Então nós temos esses 4 primeiros aí. Eu não quero que vocês gravem o nome específico desses coronavírus, até porque é muito difícil guardar. Mas eu quero que vocês saibam que eles estão em 2 famílias diferentes, ó. Uma do alfa-coronavírus e outra do beta-coronavírus, tá? E todas essas doenças causam resfriados leves. Não são resfriados próximos àquilo que a gente conhece hoje, que o coronavírus afeta no nosso organismo. E aqui nós temos essas 3, que vocês já tinham visto, a SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, e a SARS-CoV-2, que é o coronavírus atual. Então todas elas causam doenças mais graves, doenças principalmente relacionadas ao sistema respiratório. Então a gente sabe que o sistema respiratório do nosso corpo ele é fundamental para garantir a nossa respiração e garantir a oxigenação do nosso corpo. Sem oxigênio, você faça o teste aí, tente ficar 30, 40 segundos sem respirar para você ver como que é a sensação. Então essas pessoas elas ficam com a imunidade debilitada e elas também ficam com essas questões respiratórias, esses problemas respiratórios. Então causam doenças respiratórias, ficam com muita dificuldade. O terceiro é contido na família dos beta-coronavírus, SARS-CoV-2. Então, por enquanto, pessoal, tranquilo, não tem problema de contágio do novo coronavírus por meio dos animais domésticos, como cães, gatos, hamsters. Ah, professor, eu vi um caso de um cachorro que pegou coronavírus. A gente não pode trabalhar com exceções, pessoal. Se a gente for trabalhar com exceções dentro da ciência, a gente acaba não estratificando ou não trabalhando de uma forma ideal da ciência, porque a ciência ela é isso, ela não trabalha com exceções. É óbvio que as exceções são levadas em considerações, mas não são elas que determinam os fatores principais. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido, mas eu digo para vocês que pelo que a gente tem de material, é muito difícil que esse coronavírus infectem esses animais domésticos, principalmente, tá? Então, como surgiu o coronavírus, Covid-19? Então, essa cientista aí, a June Almeida, ela é uma virologista escocesa, passou boa parte da sua vida em Londres, desenvolvendo pesquisa, trabalhando com essa parte de vírus, né, identificando esses vírus, e foi ela que identificou a primeira microscopia do primeiro coronavírus em humanos. Então foi em 1964. A gente tem alguns relatos e outras histórias que esse coronavírus já tinha sido identificado, mas ele ainda não tinha sido reconhecido.
Então foi só em 1964 que ele começou a ser reconhecido como o coronavírus que a gente conhece, né? Não esse Covid-19, porque essa é uma doença nova, mas foi ela que identificou o primeiro tipo de coronavírus. Como eu falei para vocês, a família coronavírus ela é grande. Então nós temos vários tipos de coronavírus. O importante é que vocês saibam que não existe só um coronavírus, tá? Como eu comentei com vocês. Bom, nessa questão aqui, surgem algumas dúvidas de como surgiu, né, a contaminação, de onde foi. Então, a gente vai falar sobre isso, mas esses animais que a gente acredita que foram animais hospedeiros, né, hospedeiros intermediários, foram animais que, por consequência do consumo, né, esses animais eles eram comercializados até então na China e as pessoas consumiam esses animais, ingeriam eles. Então acredita-se, tem uma teoria muito forte, que principalmente nesses mercados, nesses locais de grande fluxo, esses animais tenham tido uma certa contaminação e essa contaminação passada desse coronavírus que sofreu algum tipo de mutação passou para nós seres humanos. Tá? Então, ali a gente coloca que o hospedeiro natural é o morcego. Então, de fato, ele carrega esse vírus no seu corpo. E o hospedeiro intermediário teria sido o civeta, que é um animal muito parecido, ele é um mamífero. Ele é muito parecido com um guaxinim, um koala. Ele tem uma característica muito própria, eu vou mostrar para vocês. Então acredita-se que esse morcego possa ter picado ou ter mordido esse civeta e lá na China esse animal ele é muito utilizado para fazer principalmente acessórios, né, que as mulheres usam. Alguns utilizam a carne dele também, o pelo para poder fazer abrigo, uma jaqueta, que seja. E aí sim esse vírus começou a ser transmissível ao ser humano. E de ser humano para ser humano, a gente já sabe que é muito fácil de transmitir. Então ali tá lá ó, o civeta, falei para vocês que ele é meio parecido, né, com o guaxinim, é uma espécie de um mamífero. E existem algumas teorias que acreditam também que o pangolim, esse animal aí esquisito, parece um tatu, também possa ter sido o hospedeiro intermediário. E possa ter sido um dos hospedeiros intermediários. Também é utilizado para consumo e observem que ele é um animal que tem uma casca em volta dele, né? É uma camada queratinizada, né, de queratina, onde o animal, essa parte de fora de todo o animal pode ter sido utilizada, né, para fazer ferramentas, acessórios. Então, principalmente na China, eles são exportados para todo mundo, inclusive ele está ameaçado de extinção em alguns locais, tá? Então ele não é um animal comum. Aqui no Brasil mesmo a gente praticamente não tem esse animal, a gente não consegue identificar ele aqui. Então, como eu já disse para vocês, a ciência ela ainda tem dúvidas. Já se passaram mais de um ano depois que o coronavírus surgiu e ainda existem dúvidas sobre como esse coronavírus atuou, se ele foi transmitido, aliás, né, de uma cobra, de um morcego, de um civeta, ou do que tenha sido, mas tem uma forte tendência de que ele tenha sido consumido de alguma forma por esses chineses e aí sim eles começaram a transmitir esse vírus para nós. Então ainda não existem estudos conclusivos. Por isso vocês vão ver que vai existir várias teorias, né? Agora vamos lá, ó. Afinal, esse vírus foi criado em laboratório, como dizem, ou não? O que vocês acham aí? Vocês que estão aí em casa. Foi criado em laboratório ou não? Vai ter gente que vai falar assim para mim, foi, professor, criado em laboratório, claro, olha ele, tá atuando principalmente nos idosos, tem que matar os idosos, por isso que eles fizeram esse vírus. Ou alguns vão falar assim, não, lógico que foi, olha como que ele é transmissível, olha como que as pessoas pegam esse vírus de uma forma tão fácil e tal.
Pois é, pessoal. Existem teorias que vão para esse lado, né, de que ele realmente foi feito em laboratório, mas o que os cientistas dizem, e eu vou até compartilhar um pouco disso aqui com vocês, é que a maneira como identificamos e caracterizamos os vírus atualmente é uma técnica chamada de sequenciamento de ácido nucleico, ou seja, do DNA ou RNA. Com essa técnica, é como se fizéssemos uma impressão digital do vírus, como explica a Luciana Costa, professora associada do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com os dados do sequenciamento, nós comparamos essa impressão digital com todas as outras de outros vírus conhecidos, e assim determinamos o parentesco entre eles. Fazendo isso, nós podemos identificar com mais de 90% de certeza a origem de uma sequência. Podemos dizer, inclusive, se alguns pedaços da sequência, ou mesmo a sequência inteira, foi criada pelos seres humanos. Então imaginem vocês aí, a gente falou sobre essa questão da impressão digital. Hoje a gente tem muito isso, né? Nos bancos, nos lugares onde a gente vai fazer uma documentação, alguma coisa, a gente precisa da nossa impressão digital. Por quê que essa parte aqui do dedo é única para mim? Inclusive, se eu tiver um irmão gêmeo, essa parte aqui do dedo dele é diferente da minha, mesmo sendo irmão gêmeo comigo, tá? E a gente sabe que irmãos gêmeos têm o mesmo material genético, por isso que são gêmeos. Mas por que é uma identidade, essa forma como eles caracterizaram o coronavírus? Porque foi feito um sequenciamento genético. A gente tem provas que esses sequenciamentos genéticos foram feitos e que não foram inseridas sequências. São mais de 90% parecida com os outros coronavírus, né? Então ele sofreu uma mutação própria. O que é uma mutação própria? Ele modificou de alguma forma, pode ser aleatória, pode ser por conta do tempo, pode ser por N fatores. Ele modificou a forma como ele age e parte do seu material genético, que está dentro dele, para poder atuar de uma forma específica. Então isso aí é independente, não depende de nós, seres humanos, tá? Então por isso que a gente acredita que não tenha sido feito em laboratório. Mais uma vez, como eu disse para vocês, a ciência ela trabalha com incertezas, né? É óbvio que nós temos ferramentas, tem formas de chegar a esse resultado, mas isso demora. Então existem vários estudos, vários pesquisadores indo em várias linhas. E é assim que a gente faz ciência, tá, pessoal? Bom, então o coronavírus ele surgiu principalmente na cidade de Wuhan. E lá no começo da pandemia, até então ainda não era uma pandemia, era o epicentro e foi o epicentro da pandemia do coronavírus, né? Então foi lá que surgiu tudo. A partir do momento que as pessoas começaram a se contaminar ali virou o epicentro da pandemia, ou seja, o local onde tem mais pessoas infectadas e o local onde a doença está se proliferando com maior quantidade. Então, como a gente sabe, a China ela é um país onde existem várias pessoas, é um país super populoso, as pessoas transitam muito pelas ruas, então isso ajuda bastante no contágio. Não que isso seja uma coisa boa, né? Mas o vírus ele acaba sendo transmitido de uma forma mais rápida por conta disso. E as pessoas se cumprimentam, se beijam. Até então eles não sabiam como seria isso. Mas a China já passou por outras pandemias, o mundo todo já passou por outras pandemias. Não sei se vocês vão lembrar, já teve a pandemia, uma pandemia mais próxima que a gente teve, né? Foi a pandemia da gripe suína. A gripe suína foi uma pandemia onde as pessoas tomavam mais cuidados, né? Também era transmitido, mas nós não precisamos, nessa época a gente não precisou parar as aulas para poder atender a essa demanda, né? Hoje a gente sabe que desde o ano passado as aulas foram paralisadas, toda essa questão do cuidado, né? Que vocês já sabem. Então, quais foram as condições para que esses vírus fossem disseminados? Principalmente na China, a gente sabe que esses animais silvestres são consumidos, né, animais
exóticos, animais que não são muito conhecidos aqui por nós, eles consomem vários tipos de carne, que a gente já sabe. Então isso pode ter facilitado. Até então, a China, agora, né, a gente sabe, estamos em 2021, ela proibiu o comércio dessas carnes, de animais silvestres, né? De animais selvagens. E outra questão, pessoal, é que hoje está muito fácil as pessoas se deslocarem. Vocês lembram que uma das primeiras pessoas que vieram com o coronavírus aqui para o nosso país foi uma pessoa da Itália, né? Então não foi nenhuma pessoa da China em si. As pessoas elas transitam muito pelo mundo, né? E isso facilita. Hoje a gente tem avião, a gente tem barco, tem navio. Então as pessoas elas conseguem transitar de uma forma mais tranquila. E hoje tudo que a gente mais tem que evitar é o que também ajuda a propagar. Os ambientes são muito fechados. Hoje em dia a gente vai no restaurante, é um ar-condicionado que está lá e está tudo fechado, né? Um ambiente de trabalho, um escritório, fechado também, com ar-condicionado ligado. Então hoje as pessoas estão priorizando ambientes abertos. Por quê? Nesses ambientes abertos é muito mais difícil do vírus ser disseminado, ou seja, dele ser transmitido para outras pessoas que compartilham daquele mesmo ambiente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre pandemia, tá? Esse tema, o que é pandemia, pandemia, e aqui eu trago uma referência da Organização Mundial da Saúde. Então, pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia ou o surto que afeta uma região se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa, tá? Então uma pandemia ela é uma coisa generalizada, ela é uma coisa que não está acontecendo só naquele local. Por exemplo, a pandemia do coronavírus, apesar dela ter acontecido na China, ela está atuando em todo o mundo, em todo o Brasil, em todos os municípios, né? Então, por isso que a gente chama de pandemia. E agora a gente vai jogar essa questão para vocês. Qual é a diferença entre pandemia, epidemia e endemia? Então, esse será um exercício, e eu já deixo de tarefa para vocês para a próxima aula. Vocês vão pesquisar no caderno de vocês, e vocês vão colocar aí como exercício da aula de laboratório de ciências, qual é a diferença entre pandemia, epidemia e endemia. Na internet, pessoal, é facinho de vocês encontrarem isso também, tá? Outra questão que eu preciso falar para vocês, e eu até esqueci de comentar. Vocês precisam organizar no caderno de vocês uma parte só para laboratório de ciências. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, vocês vão anotar, vocês vão verificar se o experimento foi feito de forma adequada, por que os resultados foram daquela forma, e eu vou pedir sempre para vocês anotarem. Então, se vocês puderem estar fazendo esse favor, na maioria das escolas que eu já dei aula, eu comecei a dar aula em algumas escolas, eu pedi para os alunos dividirem o caderno, aquele caderno verde que vocês receberam da Secretaria de Educação, metade para aula de inglês e metade para aula de laboratório, tá? Se vocês não puderem fazer isso, né? Já comecei um caderno, já está ocupado, reservem aí pelo menos 40, de 40 até 50 folhas para a parte de laboratório de ciências. Esse caderno que vocês receberam aí, ele tem 96 folhas. Então, a metade de 96, 48 folhas. Então, cada metade vai ter 48 folhas para vocês dividirem entre inglês e laboratório de ciências. Pessoal, é isso então. Se vocês tiverem qualquer dúvida desse conteúdo, essas aqui são as minhas referências, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida desse experimento, conversem com o professor de vocês, se eles tiverem condição. Ele vai passar a dúvida de vocês para mim, mas podem ficar tranquilos que na próxima aula a gente vai voltar nesse conteúdo e vai falar sobre algumas questões mais específicas. Por exemplo, a forma de contágio, como o coronavírus atua, em que locais ele atua do nosso corpo, né? Como evitar essa questão da disseminação,
a gente já está aprendendo algumas coisas, mas a gente vai falar o porquê dessas medidas de prevenção, tá? E eu agradeço a todos vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Agora nós não tivemos uma aula prática, mas nós teremos, e espero que vocês tenham gostado da aula de Laboratório de Ciências, tá bom? Pessoal, forte abraço para todos vocês, se cuidem, previnam-se e tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!